Então, bom dia, boa tarde, boa noite, é para todo mundo que vai assistir esse vídeo futuramente. Então, meu nome é Arthur, estou aqui com a Acla e João, e hoje vamos ter uma conversa com o professor José Alves de Freitas Neto, que é professor livre-docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, é graduado em Filosofia, mestre em Filosofia e doutor em História Social pela USP. Foi coordenador do Espaço de Apoio e Ensino-Aprendizagem da Unicamp, que é o órgão vinculado à Pró-Reitoria, já foi chefe do Departamento de História e é, desde maio de 2017, o diretor da Comissão Permanente dos Vestibulares da Unicamp. Então, a ideia da conversa é de falar basicamente sobre isso, sobre a questão do vestibular, vida universitária e ingresso, permanência na universidade e os projetos que colaboram para a permanência na universidade, tendo em vista que estamos aqui conversando dentro do pré-acadêmico portal. Então, acho que passar a palavra para João, para explicar um pouco o que é o portal ao professor, mas antes, mais uma vez, muito obrigado, professor, pela disponibilidade e pela generosidade da conversa. Sou eu que agradeço pela generosidade do convite também, de poder conversar com vocês, papear, né? Mas eu vou responder depois adequadamente, mas é que não queria deixar de passar a oportunidade de agradecer ao convite de vocês aí do portal. Então, boa noite aos meninos e boa noite ao professor. Meu nome é João Pedro, professor. Eu sou o coordenador da equipe de Sociologia e tenho uma coordenação geral que faz como se fosse a coordenação de todas as equipes desse pré-vestibular. E explicando como funciona, o portal ele surgiu lá em 2003 como sendo um curso pré-vestibular focalizado para entrada em medicina. Naquela época ainda eram as duas fases no vestibular, não era só o Enem. Mas aí foi crescendo a demanda ao mesmo tempo que ele foi ficando mais autônomo. Então, no começo era vinculado como um projeto de extensão e tinha um professor como coordenador. Mas, aos poucos, ele foi passando essa coordenação do professor para os próprios estudantes que voltavam para o projeto já como professores. Então, tem uma cultura de retroalimentação no portal em que os alunos fazem parte, entram na universidade pública e retornam como monitores e como professores até um dia chegarem a coordenadores, em alguns casos. O vínculo como projeto de extensão continua tendo alguns professores de medicina, mas é mais formal mesmo, e a gente se comporta mais ou menos como uma ONG, autônoma, e o que recebe da universidade é o espaço físico e todo o apoio material que a gente precisaria. Mas é quase que totalmente autônomo dos participantes. A gente tira dinheiro do nosso bolso, a gente faz rifa com os estudantes, a gente tenta desenvolver um projeto que tenha essa pegada um pouco mais autônoma mesmo. E aí, o portal hoje em dia, ele tem as disciplinas de humanas, de exatas, de natureza, de linguagens. A gente inclui disciplinas que são essenciais, que é aquelas que pegam do básico de português, matemática, física, química. A gente tem a redação e a gente tem algumas disciplinas que a gente diz que é diferenciada, que são disciplinas como ciências humanas essenciais. Então, a gente faz um resumão ali das disciplinas de humanas de uma forma interdisciplinar e tenta apresentar como é que cai no Enem. A questão, e aí foi uma ideia muito boa quando o Túlio apresentou, é que talvez a gente tenha o foco demais no Enem. E o Enem, como todo vestibular, tem uma limitação de pessoas que vão conseguir ingressar. Então, apresentar essas oportunidades de outros vestibulares, de outras instituições públicas ou privadas que fazem o acolhimento desses estudantes é sempre uma oportunidade muito boa. E foi por isso que os meninos deram essa ideia para vincular a sua apresentação, apresentando essas novas oportunidades que eles podem ter. Né? Tá ótimo, João. Muito obrigado. É muito bom saber que existam pessoas como vocês atuando, ajudando a mudar a vida, que eu acho que nós vamos falar a respeito disso, né? Entrar numa universidade muda a vida das pessoas completamente. Muda não apenas a percepção do que é o mundo, mas muda seguramente, inclusive, as condições econômicas dessa pessoa depois de ter feito um curso superior. Mas isso a gente vai papear daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, apenas para deixar registrado os meus parabéns e a minha admiração por esse trabalho. Obrigado, professor. Muito obrigado. Professor, eu gostaria de iniciar essas perguntas, essas nossas conversas, a partir de um dado talvez que seja importante refletir.
Bauman, certa vez, anunciou que estamos patinando sobre um gelo fino, né? E a ideia de que não existe mais um referencial, mas muitos referenciais, e a gente não parece saber bem como seguir, que caminho seguir. E aí, aproveitando um pouco desse estímulo que Bauman dá para o seu sociólogo a essa reflexão, qual seria, então, hoje, nesse mundo cada vez mais incerto, utilizando um pouco desse acróstico VUCA, né? O mundo incerto, ambíguo, volátil, qual seria, então, o papel das universidades hoje nesse mundo de incerteza? Qual o papel da universidade? Será que se Francis Bacon, que viesse hoje a viver hoje, em 2021, será que seria atual ainda a ideia de que conhecimento é poder? Será que existiria ainda alguma relação, alguma veracidade no que ele afirma sobre conhecimento ser poder? Ainda é atual falar sobre isso? Então, qual é o papel da universidade e qual nesse mundo de incerteza, como ela se mostra? Bom, primeiro, essa provocação é extremamente instigante e eu posso dizer e defendo que a universidade é extremamente importante no mundo atual, sobretudo porque o mundo se torna incerto. Exatamente nessas condições das incertezas e das dúvidas e do que fazer, a universidade é um espaço em que as ideias circulam, os conhecimentos se contradizem, inclusive, e que permitem, nessas contradições e dentro desses protocolos, avançar com outras perspectivas e a incorporação de outros saberes. É evidente que a universidade que nós falamos hoje, no século XXI, na América Latina, é uma universidade diferente daquela imaginada ou surgida no século XIII, século XIV, no universo europeu. É evidente que, mesmo se a gente pensar o papel das universidades, né, no século XVIII, século XIX, as grandes universidades construídas e as grandes tradições universitárias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, elas respondem por um determinado perfil que, óbvio, que não é o mesmo nem para elas hoje, nem para nós. De qualquer maneira, o que é bonito de se ver e que é importante que responde afirmativamente à questão, que as universidades continuam no centro do debate. As universidades, elas, por serem instituições longevas, complexas, elas se propõem a ser o espaço ou a principal caixa de ressonância da sociedade. Claro que as universidades já tiveram muito mais prestígio, mas elas continuam a ser ainda um espaço de prestígio. O fato de nós estarmos hoje vendo debates que acontecem basicamente em redes sociais não deslegitima o saber produzido na universidade. Se nós discutimos se a vacina tem um chip que tem 5G, é o absurdo do absurdo da discussão, mas a eficácia, a eficiência de uma vacina ou os protocolos que a ciência produz são protocolos produzidos dentro da universidade. E quando eu falo dentro da universidade, que é óbvio que ela tem outros braços e outros vínculos. Eu sei que as empresas também investem e produzem conhecimento, mas não produzem ciência como na universidade. Porque quando eu digo que produzir ciência na universidade é ter a liberdade de experimentar dentro de vários protocolos e, inclusive, de não dar certo. Ou seja, aquilo que nós vemos na ponta de um determinado conhecimento é fruto de inúmeras tentativas e fracassos, por exemplo, na produção de novos conhecimentos, se eu pensar numa ciência aplicada. Por outro lado, nas ciências não aplicadas e nas áreas básicas, nas áreas duras, nas ciências e nas áreas que formam o nosso campo, nas áreas das humanidades, nós somos essenciais e só a universidade nos abriga tão bem. E por que somos essenciais e só ela nos acolhe tão bem? Somos essenciais porque sem reflexão, sem crítica, sem exercício analítico da sociedade em que nós vivemos, nós somos incapazes de entender determinadas situações. Por exemplo, todos nós louvamos o avanço e a velocidade. Vou usar esse exemplo sempre hoje, porque é o tema do dia, né? Todos nós louvamos várias vezes as questões relacionadas aí ao avanço da ciência, a maneira como os Estados Unidos agiram, o Reino Unido, tal, mas poucas foram as vozes para se levantar e perguntar
Que privilégio é esse que o primeiro mundo pôde se vacinar e hoje está em determinadas circunstâncias em que o terceiro mundo não está? Então, em que as áreas mais pobres do planeta não têm acesso a nenhum tipo de vacinação ainda. Então, tudo isso, quem é que faz isso? Quem é que faz essa reflexão? São as humanidades. Então, aí nós temos vários caminhos para chegar até esse ponto. Então, eu estou me alongando e vocês me cortem, porque senão eu me entusiasmo aqui, vou puxando uma coisa na outra, mas, objetivamente, a universidade ela é central. E ela continuará a ser, com outras tarefas e com outras demandas. Hoje, a universidade é desafiada, sobretudo, a incorporar os saberes que ela tradicionalmente excluiu, como, por exemplo, das populações originárias, dos povos ribeirinhos e de tantas outras tradições que não foram incorporados pelo saber universitário, que é extremamente elitizado. O fato de louvarmos e enaltecermos a universidade não significa que ela não tenha espaços para ser criticada, e acho que ela deve conviver, e ela convive relativamente com a crítica. Mas eu quero pegar ainda a sua frase do Bacon, do conhecer é poder. Eu quero dizer que essa frase é atual, porque conhecer é poder, mas no sentido de conhecer é poder como possibilidade. Eu posso. Então, quando eu digo que eu tenho o poder de dar aulas, não é porque eu tenho um poder milagroso, mas é porque eu tenho um conhecimento, um domínio e uma potência. Então, portanto, eu posso dar aulas. Então, a maneira, às vezes, das pessoas lerem a lógica do poder é um manda e o outro obedece. É uma relação de manda e obediência. Quando eu penso a lógica do poder como um campo de possibilidade, esse é o meu poder. Então, nesse sentido, o conhecimento é poder, sim. Ele é também poder do ponto de vista que eu prescrevo medicamentos, de que eu prescrevo a interpretação adequada a respeito dos fatos em torno de um processo histórico, né? Então, tudo isso é um exercício que é delegado e que é constituído, não é que é delegado, que ele é constituído a partir de fundamentações, de experimentos, de diálogos e de uma longa tradição que valoriza o papel da universidade. Sem universidades fortes, não há possibilidade de produzirmos uma democracia. Sem universidades fortes, não há possibilidade de um país se tornar independente do ponto de vista de domínio de conhecimentos, de tecnologias e assim por diante. Por isso que a pauta das universidades, mais do que ser execrada, deveria ser incorporada pela sociedade como sendo uma pauta que beneficia a todos. É inegável o papel que as universidades fazem, não apenas na formação de profissionais, mas, sobretudo, na produção de conhecimentos que se aplicam à própria sociedade, né? E nos inúmeros serviços que são prestados também à sociedade a partir de projetos de extensão, projetos na educação, projetos na saúde, atendimento das áreas hospitalares. Se nós temos uma medicina que ela é bastante complexa no nosso país, né? Nós temos demandas e carências do nível mais básico, mas nós temos uma medicina de ponta produzida no nosso país. E isso tem a ver com a qualidade, com a excelência das nossas universidades públicas, que ajudam a desenvolver com contribuições de diversas áreas de conhecimento, né? Estava outro dia aqui lendo uma matéria sobre como a física tem ajudado a interpretar e fazer mais rapidamente uma análise a respeito da replicação do coronavírus, por exemplo. Então, tudo isso, obviamente, é um conhecimento de uma outra área que se aplica ao conhecimento que a universidade produz. E isso você não vê na empresa, isso você vê na universidade. Maravilha, professor. Eu acho, no mínimo, curioso a gente estar refletindo sobre o papel da universidade, o papel do conhecimento. É como se, de alguma forma, a gente estivesse refletindo sobre questões óbvias. E talvez nunca fosse tão necessária, pelo menos atualmente se mostra assim, refletir sobre questões óbvias, né? Então, como entender o papel do conhecimento de uma maneira mais ampla? Por que eu necessito, por exemplo, de uma formação acadêmica? Eu que terminei o ensino médio, eu que ainda não sei bem o que fazer, mas eu preciso fazer uma formação acadêmica. Por que é importante esse fazer uma graduação, essa espécie de formalização? Por que é importante? E qual o papel do conhecimento justamente nesses espaços? De novo, estimulando. Bom, moçada, aí eu acho que eu tenho que falar de uma maneira bem direta, no sentido de que conhecimento, ele é sempre libertador. Quando você conhece a si, quando você conhece a ciência, quando você conhece qualquer outro tipo de
qualquer outro tipo de referência aí, é sempre o algo a mais, sempre é benéfico para você. E do ponto de vista, no momento que nós vivemos hoje, entrar numa universidade, num país como o nosso, faz toda a diferença do ponto de vista, inclusive, da sua condição social e econômica daqui para diante. Nosso país é extremamente desigual, extremamente, né? Essa é uma das mais perversas características da sociedade brasileira. E onde nós vemos essa desigualdade tão nítida? No acesso à universidade. 85% das matrículas de ensino médio está na rede pública e apenas 15% na rede particular. E quando a gente pensa que as políticas de ação afirmativas estabelecidas, sobretudo a partir dos anos 2000, 2003, nós vamos perceber que as políticas definiram, ou pelo menos colocaram, uma meta que era ter a metade dos estudantes de escola pública nas universidades públicas, por exemplo. Então, nós estamos falando daqueles 85% disputando aproximadamente 50%. Ao passo que os outros, com tanta choradeira que houve, mas ainda continuam a ser 15% frequentando ou ocupando 50% dos postos nas nossas universidades. Com isso, eu acho que nós temos aqui um indício. E aí, esse indício diz, por que é que eu preciso ir para a universidade? No caso de uma sociedade como o Brasil, e aí me desculpe me ficar trazendo muitos números, mas a experiência na direção do vestibular da Unicamp nos últimos 5 anos me permite dizer alguma coisa, ou pelo menos conhecer de perto várias experiências. Qual é o retrato da sociedade brasileira hoje? Nós temos apenas 17% dos jovens entre 18 e 24 anos dentro da universidade. Então, nós estamos falando de uma questão de mais de 80% de jovens que não vão ter a oportunidade, ou se terão um pouco tardiamente, do ponto de vista de frequentar a universidade e, consequentemente, ter um diploma, um curso superior e seguir a carreira. Você, mas as pessoas não precisam ir para a universidade. Não, de fato, as pessoas não precisam todas elas ir para a universidade, até porque não tem vaga para todos na universidade. Mas fazer universidade no Brasil faz com que a pessoa tenha, dados do IBGE de 2019, que eu olhei esses dias, o rendimento médio de um brasileiro que tenha formação do ensino médio completo é em torno de R$ 1.700 por mês. E o rendimento médio do brasileiro que tem curso superior é de R$ 5.100. Então, portanto, basta você fazer uma conta simples. Multiplica por 3 o rendimento médio daquele que frequentou a universidade e daquele que não frequentou. Então, portanto, tá você e seu primo, você está na universidade e seu primo não está, mesmo que você esteja num curso, você não tem emprego, não vai ter nada, provavelmente, daqui 10 anos, você estará numa situação e o seu primo estará em outra. Então, essa é a reflexão, por exemplo, bem tangível, para além das coisas maravilhosas que a universidade faz, porque a gente pensa diferente, a gente conhece outras coisas, experimenta, né, viver a diversidade, sair dos núcleos protetores de que a escola, né, o ensino médio, nós ainda estamos na escola que é a do bairro, que é a da família, com os mesmos círculos. Na universidade eu convivo com gente muito diferente de mim, gente de outros grupos sociais, outras religiões, outras práticas culturais, né, outros grupos. Então, as escolas, em geral, por mais que sejam as escolas públicas e a sua diversidade, elas se fecham dentro de um certo perfil que se homogeneiza no bairro em que ele está, em que ela está. Na universidade nós vamos ter de tudo. Nós vamos ter gente da elite, vamos ter gente fazendo a revolução e vamos ter gente reacionária também. Então, acho que esse é um dos mitos. Na universidade só tem gente de esquerda. Não, tem de tudo ali dentro, né? Então, esse é o grande ganho, né? Do ponto de vista de que vocês aí já concluído o curso, né, sabem perfeitamente de como vocês pensam diferente, como vocês têm uma outra noção de si e da sociedade e dos desafios que vocês têm que viver daqui por diante. Então, meu recado a você, moçada que está aí no ensino médio, por que eu vou me esforçar? Porque é mais um pouco, cara. É mais um pouquinho de esforço para você poder descobrir-se e poder afirmar mais a sua vontade. Aquele que pode escolher, e a universidade permite que você escolha mais do que aquele que não tem formação alguma e não vai poder escolher. Então,
Eu posso até fazer um curso e depois você não quer exercer. Essa é uma escolha minha. Mas o fato é que se eu precisar daquela formação e eu não tenho. Então, nesse sentido, o estímulo sempre é continuar a estudar. O estímulo é ir para a universidade. A universidade muda. Gente, eu sou outra pessoa. Eu venho... E olha que eu sou bem mais velho que vocês. E é óbvio que a universidade... E eu vivo no espaço. Eu sou muito feliz profissionalmente que eu vivo num espaço que é a vida universitária, onde eu continuo aprendendo coisas. A universidade me força a sair do lugar. Então, você tem ganhos pessoais, ganhos para a sociedade, porque você será melhor formado e a sociedade precisa de profissionais, precisa de bons professores, bons engenheiros, advogados, médicos, enfermeiros, psicólogos, precisa de tudo. As carreiras estão aí porque há uma demanda da sociedade. Eu acho que nós temos noções de crise com a noção de emprego e tudo mais, esse é um outro debate, que óbvio, e ele vai continuar a existir, tendo você curso superior ou não. E eu diria que ele vai penalizar muito mais aquele que não tem o ensino superior do que aquele que tem ensino superior. As lógicas de desemprego, ou de subemprego, ou de trabalho precarizado, atingem muito mais aquele que não tem nenhum tipo de formação. E você pode até falar assim, mas hoje em dia, fazendo um bico eu ganho mais. É verdade. Mas isso não se sustenta por 5 décadas. Quando você tiver com 60 anos, você vai perceber que não é isso. Sei que quando a gente tem 18, 17, a gente vai pensar que um dia a gente vai chegar aos 60. Né? Eu ainda não cheguei, não. Só fiz 50 por enquanto. Mas eu espero chegar, espero passar. Mas, de qualquer forma, é um tipo de reflexão que eu vejo ao meu redor. Eu vejo pessoas ao meu redor, entre aquelas que, não, vou fazer tal coisa, estou estudando, estou ganhando melhor. Esse é o grande risco, que é o problema que a pandemia está trazendo, inclusive. Um dos tantos problemas. Muita gente tendo que ajudar a família, tendo que fazer bicos, abandonando o ensino médio, ou abandonando o projeto de seguir para a universidade, acaba tomando uma decisão imediata e emergencial, mas às vezes sacrificando o futuro. E essa é uma das outras perversidades do nosso país. Um país em que as pessoas sacrificam o futuro em nome de uma demanda urgente do dia a dia. Então é muito difícil você trocar o seu futuro por uma decisão ou tomar uma decisão hoje que acabe sacrificando o seu futuro por uma emergência da vida. Então acho que esse é o ponto que eu teria que dizer, assim, a universidade realmente transforma. Ela transforma a sua cabeça, a sua formação, e ela transforma também a sua condição econômica. Eu acho que essa fala, Pedro, eu acho que essa fala do professor, ela só estimula o trabalho que nós estamos fazendo, porque é uma fala de estímulo, é uma fala de motivação, no sentido de que é importante a gente se apegar a essas questões. Investe em conhecimento. Isso ainda é muito atual, não está ultrapassado. Né? É muito interessante, em uma aula anterior, fazendo só um parênteses, por que é importante inglês? Não é só inglês, qualquer ferramenta que te estimule, que te melhore, que faça com que você acrescente um pouco mais na tua formação, que faça você conhecer mais, é tudo muito significativo, não é só inglês. É um livro que você pode ler, é uma ideia que você escuta e você vai refletir sobre isso. Então, a universidade ela vem com mais uma ferramenta, né, de oportunidade para que a gente possa fazer escolhas. Não é escolha sem oportunidades. E a universidade é uma baita de uma oportunidade. Né, Arthur? Acho que vocês também concordam com isso. O que me pegou muito na fala do professor foi isso, de como a universidade muda as pessoas, né? Eu tive que mudar de cidade para fazer o curso que eu queria, ainda que essa não seja uma possibilidade que todos tenham, né? De ter a condição de mudar de cidade, mas a mudança, a Cleiton sabe mesmo que me acompanharam nesse processo, assim, então a mudança do Arthur de 2016 para o Arthur de 2021, entre trancos, barrancos e terapia, foi bastante... Hoje, assim, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse a universidade, assim, se não fosse a universidade ter passado na Universidade Federal, ter tido a oportunidade de fazer o curso que eu queria, tanto que apesar de tudo, eu brinco assim, que fazer o que a gente quer não é que vai ter menos dor de cabeça, é que vai ser uma dor de cabeça que a gente vai gostar de resolver, pelo menos. Né? E quando a gente pensa em oportunidades que a universidade transforma, a gente já conversou sobre isso, não é só necessariamente a aula. A universidade é encontro, é partilha,
Então, é quando a gente conversa nos corredores, e a gente se juntar para estudar alguma coisa. Então, tudo isso vai ser muito significativo na formação, né? Não somente a aula, também a aula, mas outras possibilidades. E esse negócio das amizades, ela é sensacional de se pensar, né? Em várias lives que eu faço, muitas conversas com vários estudantes, eu adoro o trabalho que eu faço por essa oportunidade, inclusive, que o vestibular me trouxe de ter um contato com gente, com a moçada, com a garotada que está aí com seus 16, 17, 18, às vezes até menos, que a gente pega primeiro ano de ensino médio também. E eu falo assim, olha, se a amizade fosse uma série, eu diria que a melhor temporada é a da universidade. Porque tem aqueles que você vai lembrar, então assim, lá do ensino básico, escola fundamental é legal, muito legal, foi gostoso. No ensino médio parece assim, nossa, é para a vida inteira, mas você vai perceber que mais ou menos, aí a vida vai trazer de separar a gente do ponto de vista de cada um. Vai ter alguns que vão permanecer, mas aqueles que ficarão por mais tempo, até mesmo porque vocês estarão dentro de um circuito mais próximo, são aqueles que você faz na universidade. Na pós-graduação, por exemplo, pensando nessa lógica de temporada, ela já é mais chatinha. Tem algumas assim que são cruciais ali na pós-graduação, entendeu? Mas assim, é você recortar em torno de uma personagem mais instigante, mas a temporada em si, ela não é legal, entendeu? A pós-graduação não é exatamente o espaço para você fazer novos amigos e tal. As pessoas até têm mais pé atrás, porque é concorrente para um futuro concurso e coisas assim, né? Então, mas de qualquer maneira, aproveitei o gancho aqui para a gente brincar, porque é isso, você vai conhecer gente diferente, você vai conversar, e é com essa turma aí que você provavelmente vai conviver. E aí, pegando o caso do Arthur, né? Sair de casa é muito bom. É muito bom, porque dá a você um exercício de autonomia, né? Eu acho que não tem que, obrigatoriamente, tem gente que sai de casa e não é autônomo, e tem gente que fica em casa e é autônomo, mas o fato de sair te obriga a tomar decisões que você em casa talvez retardasse a tomá-las, né? Então, nesse sentido, a universidade também, mesmo que tenha essas condições e essas demandas, porque não há universidade em todos os lugares, entende? Mas, de qualquer forma, existe hoje muito mais universidade no Brasil do que existia um tempo atrás. Então, acho que isso também, e no caso de Pernambuco, vocês estão muito bem providos aí com a federal, com a federal rural, com a estadual, né? Então, vocês têm vários campos por todo o estado, né? Então, mas de qualquer forma, eu falo de uma universidade aqui do interior de São Paulo, a Unicamp, e acho que vocês também deveriam considerar estudar e sair daí e vir aqui ajudar a gente a pensar melhor os problemas daí, entendeu? Então, nesse sentido, assim, que a universidade tudo transforma. Eu acho que essa é a grande questão das experiências no acesso à universidade. Acho que aproveitando duas coisas que você falou que a gente pensou para conversar também, você falou muito sobre as cotas, né, que chegaram no Enem e tudo mais, e esse convite que eu fiz aí para pensar na Unicamp como possibilidade, acho que é interessante começar a falar assim. Eu acho que a pergunta é bem simples, assim, nos tempos de Enem, que está tão consolidado, chega em todos os lugares, por que manter um vestibular próprio, assim? Quais são as vantagens? Então, assim, quais são as diferenças, primeiro, quais são as diferenças entre o Enem e o vestibular próprio, o que é que muda tanto da gestão da universidade, quanto a questão do conteúdo, do que tirar dos alunos, do que tentar avaliar dos alunos, e também quais são as vantagens, tanto educacionais como sociais, que manter um vestibular à parte pode trazer. Assim. Bom, isso aqui daria uma conversa que vai durar horas, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Eu sei que eu não sou objetivo, porque uma conversa vai puxando outra, mas eu acho fundamental para a nossa universidade mantermos o vestibular próprio. E eu explico por quê. Quais são as principais diferenças? O vestibular, o Enem, não vou explicar o que é, que todo mundo sabe muito bem o que é, né? 2 dias de prova, com 180 questões, eu nem lembro, mas são 180 questões, né? E tem o dia da redação, né? O vestibular da Unicamp ele é feito em 2 fases. Uma primeira fase com questões de múltipla escolha e uma segunda fase em que as questões todas elas são abertas. E isso é fundamental para nós, porque quando a gente fala de questões abertas, é porque nós estamos deixando bem claro que nós cobramos bastante dos estudantes a leitura e a interpretação. O Enem, da maneira como ele está, ele tem desestimulado a leitura dos estudantes.
o Enem, da maneira como ele está, ele tem estimulado os estudantes a aprender os caminhos para eliminar a alternativa e não necessariamente entender um fenômeno científico ou aplicar a ciência no seu cotidiano, ou mesmo ter uma posição crítica em relação a um determinado assunto. Então, nesse sentido, é compreensível que se faça num projeto como o Enem, milhões de inscritos, ou mesmo num vestibular como o nosso de primeira fase, que tem aproximadamente 70 mil pessoas inscritas, que se faça a múltipla escolha, porque ela funciona como uma primeira peneira. Mas é fundamental para uma universidade que quer alunos que sejam protagonistas do conhecimento, que a gente possa distinguir entre esses candidatos a uma vaga numa universidade como a Unicamp, que esse estudante possa formular as hipóteses e que ele possa demonstrar caminhos para poder solucionar as questões que são apresentadas ali. Então, nesse sentido, nós nos sentimos mais confortáveis com a nossa prova do que com o Enem. Então, então por isso, a prova... e aí tem o outro dado, a autonomia da universidade. No Enem, nós não seríamos convidados para nada. E na Unicamp, nós fazemos a prova com a nossa cara. E quando eu digo que é a prova com a nossa cara, é uma prova crítica, é uma prova com a defesa incontestável dos direitos humanos. É uma prova que tem polemizado nas diversas áreas, do ponto de vista, não é polêmica pela polêmica, mas porque faz com que os estudantes possam e tenham caminho, possam refletir sobre situações e tenham caminhos para poder se posicionar no mundo em que nós vivemos. Eu vou te dizer que, desses anos todos que eu estou, nós tivemos uma questão, um ano, que gerou uma polêmica do ponto de vista jurídico, de questionamento de entidades, assim, e que foi uma questão de química. Não foi uma questão de filosofia, de história ou de letras, foi de química. Porque a questão, ela pedia, olha que questão interessante, ela pedia que o aluno, no contexto da mudança lá da chamada lei do veneno, a lei do rótulo do agrotóxico, pedia para o aluno responder a um deputado, mandar uma mensagem para um deputado, dizendo por que é que ele não deveria ser favorável à lei. Em resumo, a lei diz o seguinte, que você não precisa mais colocar o efeito nocivo da fórmula como um todo, mas você coloca o efeito nocivo de cada um dos componentes químicos isoladamente. O aluno tinha que ler aquilo ali e perceber esta relação. Não precisou de conta, não precisava de nenhuma coisa que não fosse a inferência de saber que, acopladas certas propriedades e soluções químicas, isso geraria... Então, isso gerou, por parte da associação das empresas que produzem, dos fabricantes de agrotóxicos, um questionamento em que isso não era ciência, que nós estávamos... Não, e é ciência, obviamente, feita por professores com nós. Então, essa é a posição, de que mesmo na prova de química nós vamos falar a respeito de tema. A prova de física estava falando a respeito das queimadas, comparando o que leva a se nós tivéssemos o que propaga mais rapidamente uma queimada no Amazonas ou uma queimada no Pantanal, considerando os fenômenos físicos e, obviamente, climáticos que envolvem tudo isso, né? Ora, isso é uma liberdade que nós temos porque nós queremos acompanhar o debate, nós queremos fazer uma prova com os estudantes que são do mundo de hoje. Não quero fazer uma prova que vá buscar demandas ou informações pura e simplesmente que eu possa obter, por exemplo, numa rápida pesquisa. Certo? Então, a gente não quer uma prova que seja uma decoreba. Isso não estou dizendo que o Enem seja. O Enem é muito bem formulado, como questões e tudo mais. Porém, essa segunda etapa, ela é fundamental. Então, os alunos hoje em dia estão perdendo o treino da escrita e sabemos que o treino da escrita é onde você reflete mais. Porque você precisa não apenas saber o que vai escrever, mas tem que ter a preocupação de ser claro e preciso naquilo que está escrevendo. Então, para nós, e aí vamos pegar, para nós, Unicamp, é isso que faz valer a pena manter um vestibular próprio. E tem um outro dado, que é o fato de que nós, ao fazermos a nossa prova, nós não fugimos de nenhum assunto. Por exemplo, o Enem, por conta das interferências políticas que não tinham tido até aqui, ele passou a ter uma postura, por exemplo, na minha área de história,
em que não cai assunto como ditadura, não cai populismo, não cai escravidão. Então, você imagine agora, aquele cursinho da elite, não estou falando de vocês que têm um super papel social de formação para a cidadania. Aquele cursinho dizendo, não, isso aqui não cai. O que o professor vai fazer? Ah, então vamos falar de Império Bizantino, porque Bizantino é provável que cai. E cai, e caiu. Entendeu? Vamos falar de Código de Hammurabi. Ora, meu amigo, falar Código de Hammurabi é óbvio que é importante, mas isso é repertório cultural. Isso não é um conhecimento que necessariamente a pessoa vai aplicar ou que necessariamente ele vai fazer correlações com o mundo que se vive. Então, tem uma interdição e a gente não quer isso. Então, esse é o lugar que a prova da Unicamp, eu diria assim, essa primeira fase, ela dialoga com o que os alunos trazem de bagagem do seu ensino médio. E a segunda fase, ela dialoga com quais são as perspectivas da Unicamp para um aluno protagonista e que ajude a produzir conhecimento, produzir ciência e transformar a sociedade. Nós não queremos produzir ciência por produzir ciência, para liderar, para ter posição de destaque em ranking. Nós queremos ser relevantes na transformação da sociedade brasileira. Queremos que o estudante que passa pelas nossas cadeiras atue de uma maneira protagônica na sociedade e que atue com os princípios que nós defendemos. Né? Valorização da ciência, sem negacionismos. E assim você pode olhar, veja os temas das nossas provas de redação dos últimos 5 anos. Primeiro tema de redação do ano que eu entrei, primeira prova que eu coordenei, o tema foi fake news. O ano passado foram as estátuas, tem sempre 2 propostas. O ano passado, uma foi sobre a questão das estátuas, e a outra, tema super atual, né? E a outra era sobre nossa, me fugiu agora a necropolítica e o contexto da pandemia, e pedindo um relato pessoal em torno disso. Então, só para vocês perceberem, um outro ano foi de uma professora perseguida porque queria ensinar filosofia, e é um debate e tal. E a gente posiciona esses temas. Então, nesse sentido, a gente faz uma prova própria com as nossas características e a cara da nossa prova. E o Enem, ele é muito bom, ele é muito útil, mas se ficarmos todos com um único processo, e aí agora vem a parte que eu acho que pouca gente olha. Não é o Enem, mas o SISU, ele acaba tornando-se extremamente elitista, no sentido de que ele permite que os estudantes circulem pelo país. É verdade. Só que aí eu pergunto, os alunos circulam de onde para onde? Digo de uma maneira mais clara, se não está sendo explícito. Em cursos de alta concorrência, de muito prestígio social, como, por exemplo, na medicina, nós temos estudantes paulistas espalhados por todas as universidades. O inverso não acontece. Ou você acha que os 20% de vagas que a Unicamp tem, ou a USP, ela está ocupada por estudantes vindos de onde? Então, acho que por aí nós temos algumas respostas. Então, nesse sentido, nós admitimos muito a ideia do Enem ser mais inclusivo. Ele é no sentido que permite que você faça uma única prova e concorra pelos diversos cursos ao longo do país. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as universidades deveriam ter políticas e procedimentos que favorecessem que os estudantes tivessem mais de uma oportunidade de entrar, né, e que, consequentemente, isso pudesse aproximar a universidade desses estudantes. E aí você tem vários caminhos. Por exemplo, no nosso caso, a gente faz um vestibular próprio para os estudantes indígenas. Por qual motivo? Porque sabemos que não adianta colocar uma cota em que negros e indígenas disputem as mesmas condições, porque não tem as mesmas condições de escolarização. A escolarização do indígena é diferente. Né? Então, claro que os negros ocupam, por conta das questões relacionadas a todo o nosso legado escravocrata, sabemos de tudo que envolve o racismo estrutural na sociedade brasileira, faz com que o estudante negro tenha menos oportunidades, mas ele ainda tem mais oportunidades que o estudante indígena. Então, como que a gente faz? Faz um vestibular específico para os estudantes indígenas, para que eles concorram entre eles. Entendeu? Então, assim, as universidades podem ser um pouco mais criativas,
Se é verdade, vou pegar a frase do professor Rubem Alves, quando criou o vestibular da Unicamp, né? A frase dele, se não me engano, se não for a frase literal, a ideia é essa. Ele diz algo assim quando ele escreve uma carta para o reitor. Se é verdade que temos que selecionar os estudantes, também é verdade que não precisa ser de um único jeito. E aí, obviamente, que era a crítica dele às questões de múltipla escolha. A Unicamp fazia questões abertas, primeira e segunda fase, até a hora que ela cresceu demais e ficou inviável a correção de prova de questões abertas para tanta gente. Então, por isso que tivemos que nos adequar ao sucesso, né? De alguma maneira, o sucesso nos levou a ter muitos inscritos, e depois que passou de 50 mil candidatos, foi impossível, porque nos primeiros vestibulares tinha 10 mil inscritos, por muito tempo. Chegou a 50 mil, aí não tinha mais como corrigir 50 mil provas com trocentas mil perguntas e tudo mais, tanto na primeira fase, para depois chegar na segunda fase e fazer o mesmo processo. Então, me desculpe, eu sei que foi longo. Eu acho que, assim, colocar um país inteiro, com as dimensões que nós temos, com milhões de pessoas fazendo prova num único dia, é um mérito e tanto. Mas dizer que um único dia, numa única vez, permite ao estudante selecionar ou definir o seu lugar, é um tanto quanto perigoso, né? Do ponto de vista de que pode desestimular demais os estudantes. Muitas pessoas nos criticaram, falaram assim, olha, é uma maluquice que vocês fazem. Olha, infelizmente, esse ano não tem Enem, vai ser só pelo vestibular. As políticas de ação afirmativa transferem as vagas, porque as nossas vagas de Enem, elas são para estudantes que tenham feito todo ensino público, ou estudante preto e pardo de ensino público, ou de escola particular também pode. E aqui é um dado importante. Nesse sentido, nós usamos o Enem para alavancar, por conta da reserva de vagas, a maior presença de estudantes de escola pública na Unicamp. Por quê? Entre o total de inscritos no vestibular da Unicamp, em torno de 30% é composto por estudantes de escola pública. 70% dos nossos inscritos no vestibular é de escola particular. Então, às vezes, a gente olha muito para a medicina, mas nós temos cursos de baixa concorrência, baixíssima concorrência. Engenharia de transporte tem 3 candidatos por vaga. Engenharia de alimentos teve 5, 6 candidatos por vaga. Geografia tem 5 candidatos por vaga. Né? Então, você tem que preencher essas vagas também. Então, nesse sentido, a busca e a potencialidade do Enem de permitir que estudantes de qualquer ponto do país, e essa é a grande vantagem, possa concorrer na Unicamp sem ter que vir até aqui. Embora o nosso maior índice de estudante que vem de fora é porque são aqueles que fazem as provas do nosso vestibular, tanto em Salvador, quanto em Fortaleza, quanto BH, Brasília e Curitiba. Dessas regiões que nós temos o maior número de estudantes, além dos estudantes indígenas que vêm de Pernambuco, né? Fizemos prova em Caruaru este ano, do Amazonas, nós fazemos prova em cidades limítrofes, como São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, Dourados, no Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil com maior população indígena, e que a gente às vezes se esquece disso, né? E onde o conflito indígenas e latifúndio e agronegócio é mais aberto, né? Na Amazonas tem um outro tipo de tensão. Ali tem uma questão que envolve suicídios e perseguições. Eu estou fazendo uma sociologia do acesso à universidade, não estou falando nada do que deveria. E sociologia vagabunda, usei o termo aqui, falando diante de vocês, me desculpem. De uma maneira simplificada, vulgar, não acadêmica, não científica, e aqui no próprio estado de São Paulo. Então, de qualquer maneira, o Enem ele permite para nós essa amplitude, né, de estudantes vindo de outras regiões, porque também é desejado pela universidade, porque a Unicamp quer simples, ela quer os melhores estudantes de qualquer parte do país, né? Então, e de todos os sistemas, sistema público, sistema privado, porque é assim que nós desejamos continuar a produzir e construir a nossa universidade. Eu acho que, sim, você falou que está fazendo sociologia do vestibular, vai ser muito interessante ver isso com quem está realmente dentro da gestão disso, assim. Acho que para a gente, que nós 3 somos licenciados, né? Então, para a gente conhecer isso mais a fundo, muito, muito interessante. Aí tem uma coisa que você comentou sobre cursinhos de elite, que é muito isso, né? Assim, se o assunto não cai, não é um assunto importante, né? Basicamente essa. E aqui, fazendo, não só porque está presente na chamada, mas aí é muito trabalho da coordenação do portal, principalmente da Psicologia de João e Mayara, que são os coordenadores,
por exemplo, a aula de surgimento da sociologia, por exemplo, trata de... Surgimento da sociologia não, desculpa. A aula que a gente trata de Durkheim, a gente trata também de Harriet Martineau, por exemplo. Que é uma autora que eu vim conhecer já na faculdade, muito pouco. E tive que estudar e tive que pensar também. A de Weber, a gente fala de Weber e Marianne Weber. Então, assim, são coisas que... Eu nunca li Marianne Weber na graduação, por exemplo. Eu li Marianne Weber para poder dar aula no portal. E são coisas que assim, eu não imagino que um cursinho de um pré-vestibular que não seja, né, que seja, tem essa mentalidade muito mercadológica, né, de quanto mais passar, melhor para a gente que faz propaganda. A ideia da extensão universitária não é essa, né, não é lucrar, pelo contrário, né, é a obrigação da universidade sair do seu muro, né. Uhum. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer no portal, é muito interessante notar isso, que a gente, aparentemente, a gente vem conseguindo. Não, o trabalho de vocês e o trabalho dos diversos cursinhos populares que nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, que eu acompanho um pouco mais, e que também é feito por estudantes nossos, e vários deles são bolsistas da Unicamp com projetos acoplados, né? Então, assim, a organização didática, acadêmica e tudo é independente, mas a gente tem vários professores que, assim, eu, por exemplo, mesmo aqui num cursinho que é o Herbert Daniel, que esse cursinho, quando ele começou, eu fui um dos professores responsáveis por assinar diante da universidade a seleção de bolsistas para eles. Quem escolheu, selecionou, indicou os nomes, tudo foram eles. Né? E tem essa pegada de olhar, esses alunos que vêm por esses cursinhos têm um outro perfil. Né? A defesa de universidade pública que eles fazem é uma defesa muito mais consistente, porque sabe, voltando ao tema, nossa primeira rodada de conversa, por que fazer uma universidade pública? Né? Porque porque é um direito, primeiramente. Fazer universidade porque é um direito. Todo cidadão tem direito à educação, ponto. A básica, o Estado tem cumprido. A outra, não. Mas ela ainda continua a ser um direito. Então, nesse sentido, fazer universidade pode ser um direito. Segundo, temos que defender a universidade pública, porque efetivamente ela é um espaço de transformação das vidas, como já falamos aqui, e também das condições econômicas. Né? Se você pensar, por exemplo, falo de novo de Campinas. Campinas é um grande polo científico e tecnológico do país, em grande parte graças à existência da nossa universidade. Então, a nossa universidade ela é uma universidade de porte médio, é muito menor que a UFPE, por exemplo, mas a nossa universidade contribui com 8 a 10% de toda a pesquisa nacional. Né? Então, é extremamente relevante o papel que essa universidade faz, sobretudo na área de conhecimentos tecnológicos que envolvem aqui grandes empresas, grandes corporações, estão todas instaladas ao nosso redor por conta de vínculos que são estabelecidos. Né? Então, acho que isso é algo também que não pode deixar de ser percebido, como que a abertura de universidades pelo interior do país tem impulsionado novas regiões, novos conhecimentos e assim por diante. E agora é fundamental, né, na nossa área, que se diga, não existe universidade forte sem ciências humanas fortes. Não existe, porque as ciências humanas elas são o grilo falante na cabeça da universidade. As ciências humanas elas são um exercício de consciência da própria universidade. Então, o exercício da consciência do que a sociedade demanda e dos grupos que tradicionalmente são excluídos é uma tarefa que as humanidades exercem com afinco. E é bom que seja assim. Eu me preocupo um pouco, e aí eu acho um pouco a respeito dessas questões, que obviamente dentro da nossa área nós aprendemos a ser muito críticos, né? E essa é a nossa riqueza e nossa contribuição. Mas eu também me preocupo com os estudantes que chegam muito jovens e que, às vezes, assim, nossa, só vai dar ruim, não tem nada bom. Né? Então, às vezes, inclusive, por exemplo, com várias pessoas que querem dar aula, e elas, não, mas o magistério, a sala de aula... Calma, a gente não pode esconder a realidade que é precarizado, tem baixos salários e tudo mais, mas a potência que tem de transformação e você destruir e roubar o sonho desse jovem que acaba de entrar, né, de que vai lá dar aula e que está entusiasmado para dar aula, você está tirando isso não vale a pena. Então, a gente tem que também saber dosar um pouco a respeito dessas temáticas. Eu, pelo menos, penso assim. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, também como professor na rede estadual aqui, Educação Básica de São Paulo, eu fui numa região bem periférica da cidade de São Paulo mesmo, e
Então, eu tinha 20 anos. Né? Foi com essa idade que eu comecei. E naquele contexto, dando aula, né, o lugar que menos queria estar era na sala dos professores, que daí tinha aquele bando de gente assim já desanimado, fim de carreira, lamentando. Você é novo, faz outra coisa. Você vai perder sua vida aqui. Falei, cara, eu não lamento um único dia ter escolhido ser professor. Eu sou feliz por ser professor. Eu não consigo imaginar fazendo outro trabalho que não seja o de professor. Então, nesse sentido, obviamente, eu poderia ganhar mais? Poderia. Poderia ter, e olha que eu estou falando de um lugar privilegiado, que eu sou professor de uma universidade, sou, mas eu sei que não foi assim, não foi sempre que eu fui um professor de um lugar privilegiado. Sei bem como era a dificuldade de ter que dar 60 aulas por semana, sei bem isso, mas eu lembro do entusiasmo que eu sempre encarei as aulas. E para quem vai ser professor, se me permite, nunca menosprezem seus alunos. Nunca olhem diante dos seus alunos dizendo assim que ele não merece a aula que você vai dar. Ele merece. Você tem que perceber que aquele aluno que está ali é aquele que merece a sua atenção. Não adianta desejar o aluno que você não tem. Não adianta desejar o aluno que seja perfeito, interessado, estimulado. Não. Eu costumo comparar que muitas vezes o nosso papel de bom professor é como aquele, talvez, de um médico que atende na emergência. O médico que vai passar creme para não ter ruga é bom, é óbvio, mas ele não é a coisa mais urgente. A coisa mais urgente é você estar num PS, numa condição precária e ter que fazer emergências. Então, é essa habilidade que nós temos que ter também, né, do ponto de vista da docência. Não adianta ficar imaginando as condições perfeitas. Não há condição perfeita no exercício da docência. A gente tem que lutar muito para melhorar. Mas quando a gente conquista uma coisa, tem sempre alguma outra. Nosso olhar vai estar sempre um pouco adiante, né? Eu estou encantado com a nova moçada que está chegando na universidade, que redescobriu na docência um encanto, que redescobriu na docência um espaço de atuação. Porque há um intervalo. A minha geração mesma, por exemplo, a maior parte dela fez ou fazia, mas olhava para a docência ou para temas de ensino assim meio torto, entendeu? Então, quase assim, você é aquele que não conseguiu fazer outra coisa. Poxa, a educação transforma, vamos voltar a esse assunto mais uma vez, a educação transforma em todos os níveis. Na universidade, ela transforma porque você vê mais rapidamente essa transformação. Porque mais rapidamente você vê o progresso da pessoa, mais rapidamente você vê a maneira como ela se posiciona diante do mundo. Mas a gente tem sempre que estimular as pessoas a estudarem e se redescobrirem em relação a isso. Eu acho que isso que o senhor está falando é extremamente importante, professor, porque fazendo uma análise rápida, biográfica, eu sou fruto disso. Eu vim de escola pública e hoje, aos 25 anos, apesar de estar ainda no final da graduação, eu tenho consciência do quão a universidade pública ela foi importante ela é importante na minha formação, o quanto eu aprendi, os links que eu pude fazer, as oportunidades que eu tive. Então, o Pedro também teve essa mesma realidade, viemos de escola pública, então é muito impactante estar nesse processo e testemunhar o quanto isso é engrandecedor. Então, eu acho que isso já cria um link com o terceiro bloco, não é, Arthur? Assim, deixa eu só fazer assim, um pouco de... O senhor falando, eu fiquei muito tocado, assim, porque realmente, para gente que somos licenciados, o João já dá aula na rede básica, assim, acho muito motivador escutar essas palavras, assim, sabe? Muito perceber que realmente tem uma luz no fim do túnel, ela não está tão longe assim. E uma coisa que o senhor falou sobre... são duas coisas que eu lembrei muito da minha história pessoal, assim, eu não vim de escola pública, eu estudei a maior parte do tempo escola particular, o único ano que eu estudei escola pública foi no IF, que também é outra configuração de ensino. Eu falava isso para minha professora, ela não é até hoje, minha professora de redação, já no terceiro ano, ela vai fazer o que da vida? Não, fazer licenciatura, ciências sociais, não sei o quê. Ela olhou para mim assim e falou, eu não queria te ver professor, não, Arthur. Acho um pouco dessa ideia que você falou, né, desse pouco mais... A valorização da docência também, um pouco do cansaço de quem está há mais tempo, assim. E no dia da minha formatura do terceiro ano, assim, exatamente na festa de formatura, o pai de uma amiga me falou, tu vai ser um bom professor, mas tu podia ser mais. Como se fosse pouca coisa ser professor. Nem ver você falando isso motiva muito a gente, de verdade.
Não, antes da gente linkar para o próximo, já terminar esse assunto a respeito das licenciaturas e do espaço das licenciaturas, né? Eu também passei por essas questões, eu tive crises no determinado momento, assim, acho que vou abandonar, fazer filosofia, vou abandonar e vou tentar fazer direito, né? Claro que era, né, mais próximo da minha... Nossa, quando eu falei isso, meu pai ficou super... né? E é óbvio que daí eu me sabotei nessa coisa, assim, que eu comecei a criar discurso assim, entre a norma, entre o legal e o moral, eu quero debate ético, então não sei o quê, tal, tal. Claro, eu não queria fazer. E talvez, e uma coisa que eu sempre me coloquei era, talvez eu seria um péssimo advogado, frustrado atrás de normas. Talvez pudesse ter sido também um bom profissional nessa área, mas as coisas que eu fazia e a maneira como eu fui dar aula, e eu fui dar aula nas condições mais precárias. Eu fiz filosofia, fui dar aula de história, porque só tinha aula de história para dar aula. Então eu fui me adaptando num contexto que não tinha aula nenhuma. E aí também acho que isso me levou, de alguma maneira, a pós-graduação como uma opção também do ponto de vista profissional. Mas eu fiz tanto mestrado como doutorado, todo dando aula em escola pública. Então, acho que isso eu aprendi a ser professor na escola pública. Eu acho que esta é uma questão, esse é um diferencial e por isso que talvez, voltando ao tema do vestibular e do Enem, por isso que eu me envolvo tanto com essas temáticas. Eu poderia simplesmente ser o pesquisador da área que eu sou, o pesquisador da área de História da América Latina, e não estar envolvido com essas temáticas, mas essas temáticas me tomam muito tempo, me tomam e eu gosto desse envolvimento, dessa comunicação mais aberta, dessa comunicação mais direta com vários públicos. Então, legal, fazer um café filosófico, gosto muito também. Então, tem todas essas questões que perpassam a experiência de ser professor. E você pode estar e fazer várias outras coisas, e não tem coisa mais bonita do que ver um aluno indo bem mais longe do que a gente imaginou. E isso é realmente impagável do ponto de vista da emoção que a gente tem quando vê um aluno, sei lá, terminando um curso. Agora já tem 30 anos de carreira, já vejo outros resultados, inclusive. Alunos, colegas, tem aluno que já é meu colega do próprio departamento, entendeu? Então tem essas coisas bem legais de se ver e ver em outros espaços. Também, inclusive, aqueles que não continuaram na carreira, na área de história, mas que estão em outras áreas atuando, essa formação que ele recebe é diferente. Eu acho que é por causa disso que o Rubem Alves fala em plantar carvalhos e não eucaliptos, né? Eu acho que essa ideia, eu acho que a gente vai passar ainda, João Pedro, João Arthur, se a gente não abandonar, a gente vai conseguir ver. Eu acho que deve ser uma sensação muito interessante. Professor, eu fui seu aluno, deve ser muito, muito legal, muito bom. Muito bom deve ser. Eu queria acrescentar uma coisa antes da gente fazer o link, o famoso link que a gente já afastou tanto que eu acho que rompeu a liga do link. Mas eu queria acrescentar uma coisa, professor, que realmente a gente, falando aqui do nosso contexto da licenciatura, trabalhar na sala de aula enquanto professor, mas o que me preocupa um pouco, e até falando enquanto coordenador da equipe de Sociologia no Portal dos Últimos Anos, é como o contexto da pandemia separou os nossos estudantes dessa visão mais prática de onde eles podiam estar. O portal ele é voltado para jovens e adultos em vulnerabilidade socioeconômica e ele acontecia ali dentro da universidade. Então eles viam pessoas que eram colegas deles e se eles repetissem no outro ano, o colega deles já era monitor. E isso era um incentivo para ele continuar. Ele via pessoas que estavam na posição dele de alunos do portal sendo coordenadores do portal. E eles viam toda aquela cultura acadêmica todo dia que eles iam para a aula. Então, isso ajudava muito de um ponto de vista de estímulo e de um ponto de vista até de afeto a eles criarem um vínculo com a universidade. E com a pandemia, isso não está acontecendo de um jeito muito fluido. A gente está tendo muita dificuldade. Os alunos que conseguem, a gente dá graças a Deus, mas poucos estão retornando. Não é como antes que eu tinha monitor que passou em direito e volta já estudando num quarto período de direito para ser monitor. E está sabendo muito mais do que eu. Isso era uma coisa tão linda de acontecer e que hoje
a gente está tendo essa dificuldade, os alunos não estão conseguindo unir a imagem deles com o futuro em uma coisa que ajudou eles no passado, sabe? A pandemia está afastando muito esse vínculo afetivo que o meio acadêmico pode estimular. E aí, quando vocês estavam falando dos modelos de vestibulares que acontecem, e está cada vez virando uma coisa mais técnica, então você decora a estrutura da redação e tenta aplicar aquilo, bota esses conectivos no começo, no meio e no final, usa essas palavras, bota o número de tal... Está uma coisa técnica. O Enem virou uma coisa muito técnica. E um Enem técnico, no momento de pandemia, ficou todo mundo afastado, cria um afastamento enorme entre você, sua biografia e seu papel social numa coletividade, sabe? E aí eu acho muito bonito a gente falar dessas nossas experiências, mas ao mesmo tempo tem um lado meu ali que está um pouco triste com o que está acontecendo, de não ter mais os meus aluninhos retornando, de não ver eles com tanta vontade de ir para a universidade. Então está cada vez mais recluso. Isso é uma coisa que me preocupa. Mas eu acredito que essa conversa que a gente está tendo aqui, para quem for assistir, já é um estímulo, já é um outro ponto de vista para que eles tentem enxergar a posição que eles têm o privilégio de estar ocupando, que é de estar no pré-vestibular popular, ou de estar assistindo esse vídeo, ou de ter oportunidades, como a gente estava falando no começo do vídeo. Então, o João Pedro, eu acho que vamos adiar mais um pouquinho, porque eu acho que isso aí merece uma reflexão muito interessante. Primeiro, que você está coberto de razão, esses estudantes estão impactados mais do que outras gerações, mas isso não é um processo, vamos dizer assim, que foi fruto de uma escolha. As pessoas foram sendo abandonadas nesse contexto. Eu, como diretor do vestibular hoje, eu me preocupo e falo muito todas as vezes que nós nos preparamos o ano passado para fazer um primeiro ano de prova, porque era um ano excepcional, mas agora, 2 de 3 anos de ensino médio, todos considerando os tempos de pré-vestibular e tudo mais, mas se eu pensar, 2 de 3 anos de ensino médio, esses estudantes ficaram à margem, ficaram sozinhos. Tem vários professores atuando, tentando, mas a desmobilização é de outra natureza. E isso nós já temos reflexos diretos. Aqui na Unicamp, na Convest, nós somos muito transparentes. As notas de matemática despencaram, inclusive numa prova de num curso como medicina. E por quê? Qual é a nossa leitura? Numa área de humanas e tal, o cara consegue entender. Na área de exatas, ele não consegue sequer formular a questão. E todos nós, pelo menos aconteceu comigo, não sei com vocês têm cara de nerdzinhos, que eu não era, mas eu não conseguia dizer ao professor de matemática que eu não entendia, entendeu? Então ele percebia pelo meu olhar, que eu estava assim, super disperso e tal, ele ia lá e tentava. Então, na sala de aula, esse tipo de interação, ele acontece muito. E no online, não. Então, consequentemente, se eu não tenho uma pressão social, familiar, que me faça conectar, ou se não está olhando o que está acontecendo, a minha conexão, eu posso estar aqui e estou em outras 10 abas ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso criou esse efeito de quebra do ponto de vista da mobilização no estudo em si, e aí a quebra que você traz agora mais do ponto de vista de perceber que esse é um projeto coletivo, de que esse é um projeto de que nós estamos aqui e amanhã você está aí do outro lado, e amanhã você estará aqui com a gente. Porque eu acho que esse sentido de comunidade mesmo é bem importante, nesse sentido de que nós atuamos e ajudamos a transformar a nossa própria universidade, porque esse público que vocês, dentro do portal, orientam nas atividades, nas aulas, e depois esse público que ingressa, ele tem um outro tipo de perfil e um outro tipo de atuação, né? Então, a minha fala, acho que para você e para todo mundo, e sobretudo para as pessoas que vão nos acompanhar, é de que, sim, existe um dado que é essa desmobilização. Como é que a gente resolve esse ponto? Esse ponto a gente resolve buscando estratégias em que, primeiro, a gente não tem que adoecer, a gente não tem que enlouquecer por causa disso aqui, não. Exemplo extraordinário deu Simone Biles, não é? Ou seja, no sentido de que posso ter tudo na minha mão, mas eu preciso cuidar de mim. Uma glória a mais vai me tornar o quê? O que eu preciso passar para uma glória a mais?
Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Então, é difícil perceber essa desmobilização, por isso que eu acho que nós temos que ser, mais do que trabalhar com aspectos técnicos da prova do Enem ou da própria prova da Unicamp, tem que ter essa lógica do acolhimento. Eu acho que é muito mais uma conversa, igual a nossa aqui. Nós tínhamos um roteiro inteiro para seguir. Tinha trocentas perguntas. E aí a conversa começou, não estava previsto falar de licenciatura. Não estava previsto falar da minha experiência de professor e vocês da de vocês. E por quê? Porque nós estamos com vontade de falar, porque a gente está precisando falar sobre isso. E querendo falar, estimulando as pessoas a fazerem aquilo que quer. Né? Ou seja, quando eu estou falando das licenciaturas, é porque eu sei que dentro do ranking dos cursos mais desejados, as licenciaturas não estão ali. Mas nós estamos falando qual é o nosso charme. Não é dinheiro não, mas nosso charme é poder ajudar a mudar a vida de várias pessoas, e nesse sentido a gente se encontra nessa prática, nessa doação. E queremos fazer isso de uma maneira bem profissional. Né? Então, quero reforçar aí a sua fala do ponto de vista, moçada, crie uma certa disciplina, uma certa rotina de estudos para que vocês possam se planejar e se preparar nesse período que tem até o próximo Enem. Pergunte muito aos professores. Os professores estão carentes. Nós estamos aqui falando que é isso. Pergunte aos professores. Não deixe passar a dúvida. Não pense, não fique na vergonha de falar assim, não vou perguntar tal coisa não, que é ridículo. Não, mas às vezes essa sua dúvida, que para você pode parecer, que você supõe que os outros vão pensar que é ridículo, é dessa dúvida que muitas pessoas vão poder fazer conexões. Porque na nossa cabeça, quando estamos falando, as coisas estão minimamente ordenadas, né? Elas estão certinhas, mas o receptor não tem essa mesma percepção, né? Então, é fundamental vocês também nos darem um pouquinho de carinho para nós, professores, né? Abrir a câmera quando der. Eu sei que muitas vezes envolve questão familiar, às vezes tem a condição da precariedade, às vezes tem o irmão brincando atrás, eu sei, todos nós sabemos, porque aqui em casa também, todos nós temos circunstâncias em que fazem, puxa vida, né? Mas, um pouco de conexão, né? Vamos nos conectar em outro sentido. Vamos nos conectar em torno de busca de um projeto de vida, vamos nos conectar em busca de pessoas que sejam legais e que possam ser nossas aliadas, e que possam fazer a diferença nas nossas vidas. E vocês aí no portal estão fazendo isso, entendeu? Então, moçada, conecte com o seu professor, não apenas o conectar-se no sentido de ligar a câmera e de acessar a aula, conecte-se no sentido de quais são os mundos, né? Quais são os projetos, porque nós vamos superar isso aqui. Nós vamos superar. Não é uma questão de autoajuda, não. É uma questão de que, por uma estratégia de sobreviver, nós vamos ter que superar. E eu acho que é esse também o desafio que eu tenho dito em todas as minhas falas sobre o vestibular e por que você tem que acreditar na busca de uma vaga numa universidade pública. Porque vocês são fundamentais, vocês são jovens e é com vocês que nós contamos para poder tirar o país do atoleiro em que ele se encontra. Não é possível que a gente tenha orgulho do país no momento em que ele está. Não é possível, com tantas vergonhas, desmatamento, o fracasso no enfrentamento da Covid, por conta de negacionismo, que as vacinas poderiam estar aqui há mais tempo. Nós estamos vendo, já começamos a ter um certo respiro por ver o quê? Por ver a ciência funcionando e as pessoas atacando a ciência, atacando as universidades. Né? Então, antes da pandemia, as universidades eram o saco de pancada nacional. Né? E o que as universidades estavam fazendo? E na hora que o bicho pegou, quem é que está aí atendendo? É o SUS, é a universidade pública, que são os hospitais de referência em todas as áreas de SUS, são sempre os hospitais universitários. São os hospitais melhor preparados, mais equipados, sobrecarregados, subfinanciados, mas são eles que estão dando a resposta. São eles que estão ajudando a superar os desafios. Então, moçada, é esse universo, entendeu? Vocês têm que se mobilizar, têm que estabelecer aí um foco de estudos e de atenção, um planejamento mínimo para que vocês possam estar aqui e ter essas conexões. E essas conexões, viu, João? Eu acho que elas voltarão a acontecer. Elas voltarão a acontecer.
Então, aos alunos que também nos assistem, repitam esse mantra: tudo passa, inclusive Covid, inclusive governo. E você passa no vestibular. Mas isso que você falou é muito Esse é o bom importante sentido. da participação dos alunos, assim, a gente, enquanto professores, acho que eu posso falar isso por mim, por Áquila também. Quando o aluno abre o microfone, levanta a mão, assim, pra gente é muito bom. Acho que é isso, é saber que a gente tá chegando nas pessoas nesse momento que é difícil para todo mundo, assim, para todo mundo, né? Não é um momento fácil para ninguém, assim, essa relação professor-aluno, ninguém tá no momento fácil, não. Aquele João quer falar mais alguma coisa? Podemos seguir. Para a moçada, saibam o seguinte: o que está por trás de um processo de seleção, Enem, vestibular da Unicamp e outras universidades, é exatamente o intuito dessas universidades de selecionar, e sabemos que esse é um processo complexo, difícil, porque a democratização da universidade, ela passa por um caminho: abertura de mais vagas. O Brasil democratizou bastante o acesso nas últimas décadas, mas interrompeu esse processo. Lembrando o que eu falei lá no começo, talvez nessa hora quem está acompanhando já esqueceu da gente faz muito tempo, mas que apenas 17% da população está na idade de 18 a 24 anos está na universidade. E isso é muito pouco, né? Então, não dá para dizer que já temos uma democratização quando países da OCDE, que é onde os países em desenvolvimento e países mais ricos do mundo fazem parte desse grupo que o Brasil quer entrar, na média, esses países têm em torno de 30% da sua população em ensino superior. Então, o Brasil tem muito que avançar. O Brasil ocupa o pior posto nesse quesito dentro dos países que pleiteiam a OCDE. Então, países vizinhos, o Chile tem muito mais estudantes, a Argentina tem muito mais estudantes de ensino superior. Então, tudo isso é um dado fundamental para a gente entender os desafios que vocês têm. Porque se nós não tivermos, essas pessoas, elas formam mão de obra melhor, são qualificadas exatamente para poderem ajudar a inovar, a transformar. Conhecimento universitário também é inovação, né? Então, acho que tudo isso tem uma função que ajuda a promover o desenvolvimento do país. E é por isso que nós fazemos universidade, é por isso que nós precisamos de universidades. Agora, como eu já disse aqui, esse é um processo complexo e difícil, e aí eu dou um recado que eu falo muitas vezes, quem já me viu em alguma live sobre vestibular, mas é o seguinte: se você passou numa universidade, comemore muito. Não passou, não deixe que jamais retirem de você a sua autoestima. Você é muito mais importante do que um dia de prova. Você tem uma vida. Você tem uma vida e tem todos os processos relacionados à sua própria experiência. As dificuldades que você passou, só você sabe. Na hora que a gente está olhando ali aqueles dadozinhos que são criptografados e gerenciados na correção, a gente não está vendo o dia que você teve problemas na sua família, o dia que você sofreu porque a família inteira estava com dificuldade para poder ter alimento, o dia que você não teve aula, os vários dias que você não teve aula porque na escola não tinha professor, porque o Estado negligenciou a você a atenção básica. Então, tudo isso não aparece. Por isso que você não pode admitir que o resultado de uma prova seja um julgamento sobre a sua vida. Você é mais importante do que isso. Com isso, eu não estou querendo dizer, então não me envolvo. Não, pelo contrário. Você deve, exatamente por isso, por honra à sua história e por querer fazer diferente, você tem que se engajar e tem que se mobilizar para seguir estudando. Porque é isso que vai permitir com que você vire esta página e que você rompa esse círculo vicioso que tem na experiência histórica do nosso país. Um país que não promove a distribuição de renda, um país que não promove, não tem nenhum tipo de política para combater as desigualdades, você só consegue combater a desigualdade pela educação. Então, a oportunidade de chegar a uma universidade, eu já mencionei lá atrás, é a oportunidade de você romper com determinado patamar de renda. E com isso eu estou dizendo, então quer dizer que eu vou ter sucesso? Não sei. A gente não pode colocar, vou voltar aos mundos líquidos e das incertezas. Eu não sei.
mas eu posso te garantir que você tem mais condições de ter êxito. E ter êxito não é ter mais dinheiro. Ter êxito é estar bem em relação àquilo que está querendo fazer. E nesse sentido, eu volto, ter êxito não significa passar no vestibular ou escolher a universidade do Enem. Isso também é, mas principalmente é você saber que você carrega uma história de formação que envolve seus familiares, a sua família, suas professoras e seus professores. O importante é você ter uma vida que você possa erguer a cabeça e falar assim, eu vivo com dignidade. E viver com dignidade é lutar pelos seus direitos. Viver com dignidade é saber que não tenho que abaixar a cabeça para ninguém, por mais que tenham me negligenciado direitos ao longo da minha vida. Então, eu aproveito a oportunidade para falar para vocês assim, é possível, é difícil, mas é possível. Então, nesse sentido, não se acomodem, não se julguem, mas não se acomodem. Criem estratégias para que vocês possam dar o próximo passo. O passo mais difícil é sempre o primeiro. Dado um, dá o outro, e será sempre difícil dar o seguinte. Mas eu tenho certeza de uma coisa, você não vai querer retroceder. E aí eu volto à questão do conhecimento. O conhecimento é libertador por isso. Depois que você aprende a conhecer, você não quer ser tornado por ignorante. Só os loucos louvam a ignorância. Só os estúpidos louvam a ignorância. E pior, nós estamos num país que parece que está à beira de um precipício, porque tem um monte de ignorante orgulhoso da sua própria ignorância. Que bom seria se as pessoas abrissem os olhos e pudessem saber que a ignorância nos leva ao obscurantismo, nos leva ao fanatismo, nos leva à incapacidade de pensar. E quem não pensa, não age bem. O pensar, a reflexão, ela precede todas as nossas ações. Quando eu digo simplesmente não matar, eu sei que não devo matar, mas eu tenho que ter isso muito bem pensado na minha vida antes, porque eu vou ter vários momentos para querer arremessar alguma coisa contra alguém. E por que eu me controlo? Porque eticamente eu já refleti sobre isso e sei que não é pelas mãos que eu resolvo. Estou pegando uma coisa que parece que está totalmente fora do assunto. E talvez até esteja, porque é meu hábito. Mas o que eu quero dizer a vocês é, nós vivemos nesse contexto em que nós, ao avançarmos um pouco mais em relação à produção e procura do conhecimento, não queremos viver na ignorância. E se é por imposição de um determinado sistema, por imposição de uma certa condição política extremamente desfavorável, nós, mais do que nunca, precisamos de pessoas como vocês para poder ajudar a virar essa página. Nós temos que tirar o país desse atoleiro. E, olha, é muito fácil destruir as coisas e é muito difícil construir. O Brasil demorou anos, décadas, séculos, para poder ter um mínimo de mobilidade social. E essa mobilidade foi percebida na universidade. Por isso atacam tanto as universidades. Por isso políticas de cotas são tão criticadas. Mas por quê? Porque elas começam a dar resultados e dar frutos. É isso que nós estamos falando para vocês. Não se desmobilizem. Vocês são o resultado de gerações e gerações que lutaram. E nós temos o dever de restituir este país a um caminho em que a vivência de valores democráticos seja um princípio e de que esses princípios estejam disseminados em todas as relações sociais e em todas as casas, em todos os grupos e em todos os espaços. E quando a gente fala desses princípios democráticos, é a incorporação da pauta dos direitos humanos, é a incorporação do respeito às diferenças, é a incorporação do respeito a quaisquer pessoa da maneira como ela é. É combater os preconceitos, é combater a misoginia, todas as transfobias, LGBTQI-fobia, todo o racismo estrutural que está em nós e que muitas vezes até pessoas bem intencionadas escorregam nele. É uma eterna vigilância para a gente produzir uma sociedade melhor. E a gente, como professor, acredita que você pode fazer isso. Nós só educamos, nós só buscamos educar porque nós acreditamos no amanhã.
Se nós tivéssemos desistido, eu iria fazer qualquer outra coisa. Agora, eu sei que diante de mim sentam todos os anos dezenas de estudantes. Eu sei que ao longo desses tantos anos e tantas décadas, eu pude falar para milhares de jovens como vocês, no sentido de que o que eles fizeram, eu não sei, a maior parte da vida deles eu não sei que rumo tomaram, mas dos muitos que eu sei, eu tenho maior orgulho porque eu sei que são pessoas melhores do que eram. O conhecimento talvez seja isso. O conhecimento me torna melhor do que eu era antes. A ignorância não me torna uma pessoa melhor. A ignorância só me perpetua num estado de dependência em relação a outra que manda em mim e que pode, inclusive, me manipular. O conhecimento é libertador por isso. E a universidade é esse espaço. Não existe sociedade democrática sem universidades livres, autônomas e fortes. Os momentos são difíceis, mas nós vamos passar. Maravilha, professor, maravilha. Entre essas possibilidades de reflexão, a gente reflete sobre otimismo, até sobre ética, de alguma forma. Conversa boa é isso. Eu acho que, complementando só um pouco com aquilo que o senhor falou, a gente não tem como garantir que quem esteja preparado consiga seu êxito. Mas, com certeza, quem conseguiu algum êxito estava preparado. Então, é essa questão, mais ou menos, onde a gente deve pautar os nossos desafios. O professor tem por obrigação ser otimista. Eu já estou aprendendo isso já na graduação. E isso é bom. Está alimentando. Professor, como nós já estamos chegando perto do fim, e eu acho que temos possibilidades diversas de reflexão dessa conversa, e com certeza marcaremos outros momentos. Desde já a gente já faz o convite para marcarmos outros momentos, mas a gente queria indicações de livros, indicações de algumas ferramentas que ajudaram ao professor José Alves de Freitas Neto a ser o professor José Alves de Freitas Neto. Não que a gente queira necessariamente um modelo igual, mas que, de alguma forma, como o conhecimento pode ter te ajudado de forma prática. Como foi esses estímulos, esses primeiros estímulos? Poxa vida, agora você me pegou, hein? Você tinha até me dito, mas eu, de alguma maneira, eu esqueci de fazer esse dever de casa, mas vamos lá. Eu considero que autores que me marcam e que me estimulam do ponto de vista de ser o que eu sou e quem sou. Começo por literatura e não pela área da história. Começo com Fernando Pessoa. Eu acho que eu não consigo pensar o mundo sem a poesia de Fernando Pessoa. Isso é uma coisa minha, né? Dentro da tradição filosófica que me formou, obviamente, tem um monte de autores e que, obviamente, Platão me marcou muito, mas eu acho que não é o que você está esperando que eu diga, né? Porque, afinal de contas, como é que um aluno vai começar a ler Platão para dizer que tem que pensar, né? Mas, assim, eu acho que nessa lógica de um certo idealismo, nessa lógica de uma certa concepção de mundo e de pensar a coisa pública, a república, o bem comum, a cidade compartilhada, é algo que marca a minha tradição. Eu acho que, em termos de contextos e de situações agora, mais momentâneas, e eu tenho até medo das pessoas que me virão nisso aqui e falam assim, você não me citou. Então, Janice Teodoro, que me ajudou a pensar muito, né? Acho que tenho vários colegas que me fizeram a minha migração para poder ir para a área de história, mas eu diria que, hoje em dia, seria muito importante vocês lerem as produções de Lia Schwartz, Brasil, uma biografia, por exemplo, um texto fundamental e que ajudará vocês a entender a situação que nós temos. Ou mesmo o livrinho dela um pouco mais curto, que é o último texto dela sobre a questão do autoritarismo brasileiro, que eu acho que ajuda a explicar também a sociedade que nós somos, né? Acho que O que faz o Brasil, Brasil, também do Roberto da Mata, me marcou bastante num outro contexto, que acho que provavelmente vocês nas ciências sociais devem detonar o texto por várias questões, mas tem algumas reflexões interessantes sobre esse modo de ser da sociedade brasileira e das perversidades que estão encobertas em tantos gestos de simpatia.
né? Que acho que também esse é é um lugar, né? Eu acho assim que como reflexão teórica, obviamente, autores, né? Autores como o Sérgio Buarque de Holanda, eles são fundamentais, né? E eu não poderia, para mim, obviamente, a autora que mais me instiga nos tempos atuais, obviamente que não é uma autora do agora, mas é uma autora que ainda me instiga muito, muito, muito. Quase toda fala minha tem uma citação dela, que é Hannah Arendt. Então, obviamente que seja, por exemplo, Eichmann em Jerusalém, por conta da questão da banalidade do mal, que eu acho que é fundamental para a gente entender contextos autoritários, contextos na qual nós compartilhamos, mesmo que não diretamente, com certas concepções, né? Ou seja, as pessoas, a grandeza do Eichmann é perceber, a grandeza da obra Eichmann é perceber o quanto que aquele mal que é atribuído a um, ele está disseminado na prática de muitos, né? Que eu acho que, por exemplo, no atual contexto político que nós estamos, as pessoas é fácil criticar aquele que governa, mas a pergunta que deve se voltar é: e esses governados, como é que eles agem? Como é que é possível ter tanto apoio dentro desse cenário e desse modelo? Então, acho que, sei lá, resumindo tudo isso que eu acabei pensando aqui agora, eu ficaria com Hannah Arendt, talvez seja o nome a ser lido. Eu acho que eu já suspeitava dessa preferência por Hannah Arendt. Deixa eu só, Arthur e João, e professor, deixa eu só falar que a minha sensação de nervoso foi substituída agora por uma sensação de felicidade muito grande. Primeiro, porque eu estou com 2 amigos. Antes de ser meus colegas da universidade, são meus amigos. E estou com um professor que eu admiro muito, lembro das palestras no Café Filosófico, lembro de um conselho que você me deu, professor. Nunca, 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 jamais abandone literatura e filosofia independente da sua área. Então, não sei nem se o senhor lembra, mas são questões importantes. E a minha felicidade é muito grande, é um sentimento de fertilidade enorme. Então, gratidão por Arthur, por Pedro, gratidão pelo professor aqui. Obrigado. Eu faço as palavras de Átila as minhas, só para emendar os agradecimentos, se eu puder responder de uma vez só. Eu também faço das palavras de Átila os meus agradecimentos, assim, pela disponibilidade da entrevista. Eu estava brincando com o João, né? A entrevista para um projeto de extensão que o senhor não fazia nem ideia, assim, do que se tratava, mas se dispor a discutir essas questões com a gente, eu achei de muita importância, tanto para a gente, nós três enquanto professores, mas para os alunos que virão a assistir o vídeo também. Então, muito obrigado mesmo, professor. E, por fim, eu queria agradecer também, professor. A gente fala muito de como, quando o aluno retorna, ele revigora ou revitaliza muito o pré-vestibular, mas tem uma pessoa mais experiente e de outro lugar do país, dando esse apoio, suporte, mostrando, ó, o mundo dá mais oportunidades. Eu acho que revitaliza tanto quanto ou até mais. Eu agradeço muito pelo otimismo, pelas palavras, pelo tempo, principalmente, que o senhor dedicou para a gente. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos alunos e outras pessoas que vão poder assistir o vídeo depois. Então, muito obrigado mesmo, professor. Bom, então, com tanto carinho, não tinha como dar errado do ponto de vista. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Até me surpreende você dizer que estava nervoso, Átila, porque para mim, evidentemente, isso era um papo entre amigos. Eu acho que esse é o bom sentido do que se ensina. Para que a gente possa ter um espaço de aprendizado, tem que ter um espaço que envolve a amizade, poder sentir-se à vontade, que diante de um amigo a gente sente à vontade, né? Poder sentir que a gente não está apenas no espaço de concorrência o tempo inteiro. Então, poder falar de coisas, poder gaguejar, poder errar, né? Poder ser o que somos, né? Então, nesse sentido, a conversa aqui, para mim, foi extremamente agradável, prazerosa. Eu agradeço vocês pelo convite para esta, eu não sei, as pessoas vão ver em outro horário, mas a gente pode falar que a gente gravou numa sexta-feira à noite, né? O nosso sextou foi aqui, e para mim, de altíssimo nível a conversa com vocês. Eu admiro, eu disse isso no começo, eu tenho maior admiração por pessoas jovens como vocês que dedicam parte da sua juventude a transformar a vida de outros jovens. Então, acho que isso é assim
é um pegando na mão do outro que a gente vai ajudar a mudar as coisas. Então, todos nós somos ajudados ou ajudados / estimulados, que aqui não estou falando de ajudado no sentido de uma carência, mas no sentido de estímulo. Todos nós somos ajudados e estimulados de alguma forma a poder dar o passo seguinte. Falamos disso aqui mais de uma vez. Então, são esses passos seguintes que eu vejo e eu fico muito feliz de ver o projeto de vocês aí na UFPE, e não apenas para a UFPE, mas para todo Pernambuco. E Áquila, com quem eu converso há mais tempo, então, portanto, tem aí uma certa proximidade de debates, de conversas, de músicas, né, que já falamos sobre isso também, né? Essa nossa conversa foi aos pés, ou quase aos pés, de Paulo Freire, né? Então, aí no campus da UFPE. Então, acho que isso também me dá que é um dos campos que eu mais gosto de frequentar e que me dá uma sensação de muito bem-estar quando eu estou aí em Pernambuco, que, afinal de contas, estimula, é uma terra que inspira liberdade, né? E eu acho que isso, falando daqui, né, eu que sou um sul-mato-grossense, falar isso, eu acho que é uma maneira de retribuir o carinho de vocês para comigo, né? Afinal de contas, também não tinha por que me chamar, poderia chamar qualquer outra pessoa muito mais interessante e mais relevante. Eu peço desculpas por ter desviado da conversa milhares de vezes, mas o fundamental era estar, né, nesse papo aí com vocês e estimular a moçada aí do portal para que continuem seguindo as aulas, seguindo as atividades, mantendo aí o foco, e espero vocês em outros caminhos, talvez aqui, quem sabe na Unicamp, né? Será um prazer receber vocês, e se alguém chegar por aqui e falar assim, me inscrevo, faço questão de conhecer, tomar um café e papearmos outras coisas, né? E eu espero que tudo isso passe e a gente possa, talvez, num outro momento, se me convidarem, ir presencialmente falar com vocês, que daí eu acho que eu explico melhorzinho a estrutura da prova da Unicamp. Que era essa a função também aqui, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, um grande abraço, aproveitem aí as oportunidades, agarrem as oportunidades, porque não são muitas, né? Então, a gente tem que fazer valer cada oportunidade que a gente tem na nossa vida, tá bom? Um grande abraço.